porque nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar-nos séculos vindouros as bondades e riqueza da sua graça, e pela sua benignidade conosco em Cristo Jesus. Versículo 9: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Quero falar nesta noite, poder sentar. Quero compartilhar com os irmãos, em alguns minutos. A garganta não está 100%, mas eu quero compartilhar com a igreja sobre o caminho da salvação. Nesse texto sagrado vai destacar 3 palavras. Nesse texto que nós acabamos de ler, continue com a sua Bíblia aberta no texto que nós lemos. Você vai ver em destaque a palavra amor, a palavra graça e a palavra fé. O ser humano vive buscando soluções para os seus maiores problemas, crises, medos, vazios. Porém, o maior problema da humanidade não é social e nem financeiro, mas espiritual. É a separação de Deus. O maior problema do ser humano hoje, meus queridos, enfrentamos crises no relacionamento, crises financeira, crises emocionais, crise psicológicas. Vivemos também crise de medo, aonde a gente tem medo de ser decepcionado, a gente tem medo de decepcionar os outros, a gente tem medo de fazer os outros passar vergonha, a gente tem medo da gente passar vergonha. E esses são os problemas que atingem a humanidade hoje. Há dentro de nós, irmã Maria, um vazio. Há dentro de nós, irmã Iraneide, uma solidão. E esse vazio, ele não é preenchido por conhecimento, ele não é preenchido por recursos financeiros, ele não é preenchido pelas amizades. Esse vazio que há dentro de nós, somente Deus pode preencher esse vazio da nossa vida. Somente Cristo pode mudar a crise da nossa vida, porque a nossa crise não é financeira, que nem já falei. A nossa crise não é uma crise de medo, a nossa crise é uma crise espiritual. A palavra salvação significa resgate, livramento de um perigo extremo. A palavra salvação, ela vem do hebraico, que significa resgate, livramento de um perigo logo ali na frente. Deus, conhecendo o ser humano, conhecendo o caminho do ser humano, conhecendo os desejos do ser humano, conhecendo a fraqueza do ser humano, Ele tenta trazer o homem
para os seus caminhos. E o ser humano, cada dia mais, com seu conhecimento, com seu poder de grandeza, se afasta cada dia mais do Criador, do Senhor do Universo, daquele que o criou, daquele que o formou, tirou do chaco de lodo e colocou na sua maravilhosa luz. O plano de Deus para o ser humano é fazer com que o ser humano venha valorizar aquilo que ele recebeu de graça, que é a salvação. O pior pecado de Israel, que Israel cometeu, sabe o que foi? A ingratidão. Deus tirou ele da escravidão, tirou ele do Egito, aonde eles trabalhavam pelo alimento, trabalhava pela dormida e só. Eles comiam cebola, eles comiam alho, mas mesmo assim, eles não valorizaram a liberdade de estar salvos. O sonho de Israel era possuir uma terra e trabalhar para se manter. Deus, Ele deu a terra prometida que manava leite e mel. Quando o ser humano se achou com a terra nas mãos, quando o ser humano se achou que estava bem de vida, ele tinha casa própria, tinha terra, tinha o seu trabalho, tinha família, tinha liberdade para ir e voltar quando bem entender. Sabe o que eles fizeram, irmã Maria? Agora nós vamos caçar um Deus para nós adorar. Eles pegaram um pedaço de barro, moldaram deuses e disseram: esse Deus foi quem nos tirou do Egito. Eles pegaram uma madeira, fizeram um boneco de madeira e foram adorar, dizendo: esse Deus foi quem nos tirou do Egito. E a coisa que mais Deus disse para ele foi: olha, não farás para ti imagem de esculturas. Veja a proposição desse texto. Hoje vamos entender como Deus planejou o maior resgate da história para salvar a minha e a sua vida. Deus, Ele arquiteta um plano. E nesse plano eu aprendo aqui, irmão Pablo, irmão Ciro, irmã Iraneide, irmã Eliene, irmã Maria, eu aprendo 6 lições nesse texto sagrado. A primeira dela, o problema da humanidade. A condição da humanidade sem Deus. O ser humano, cada dia que ele passava mais distante de Deus, a sua situação complicava cada dia mais. Cada dia que nós, irmãos, nos distanciamos de Deus, a coisa se complica ainda mais. Antes de entendermos o tamanho da salvação, precisamos entender a gravidade da nossa situação como pecadores. O pecado nos afastou de Deus e nos tornou espiritualmente mortos. Entenda uma coisa para você ver a gravidade da situação. Você passa o dia inteiro, quem pode, quem não pode, não pode. Quem, se puder, faça um teste. Você passa o dia inteiro mexendo no celular. Você passa o dia inteiro assistindo televisão e não sente sono. Mas na hora que você chega dentro da igreja, parece que senta um demôniozinho na cabeça da gente e fica batendo os pezinhos assim, ó, bem no olho da gente. É porque a nossa guerra é espiritual. Sabe o que te causa sono, irmão?
é a falta de interesse pelo que você está ouvindo. É a falta de interesse. Eu duvido se você está assistindo algo, se você está vendo algo que te interessa muito, se você dorme ou se você cochila. Mas aquilo que não te traz interesse, não está nem aí se ouvir, se não ouvir, se aprendeu, se não aprendeu. Ah, pastor Daniel, é o cansaço. Não é o cansaço, irmãos. Eu te digo absoluta que não é o cansaço. Isso é o pecado. O pecado, ele nos faz as coisas de Deus se tornar enfadonho. Ele faz as coisas de Deus se tornar sem interesse para mim e para você. Faça um teste. Se você tiver 50 reais, se chegar alguém lhe oferecendo uma harpa cristã por 40, eu duvido se você se atreve a comprar harpa cristã por 40 ou comprar 1 quilo de carne. A carne vai te oferecer mais paz, mais alegria. Embora seja momentânea, mas ela vai te trazer. É hora de nós voltar a ser igreja, irmãos, e se preocupar com as coisas celestiais. É hora de nós nos preocupar com a nossa salvação, que Deus nos deu ela de graça. Entenda uma coisa. Eu conheci um senhor, é meu amigo ele. O pai dele morreu e deixou 4 fazendas para ele. 4 fazendas. Meu tio era vaqueiro dele, meu avô era vaqueiro desse senhor. Irmão Pablo, com menos de 2 anos, ele deu fim nas 4 fazendas. Por quê? Porque não era do interesse dele mexer com gado. Ele não sentia prazer naquilo. Igreja, Jesus está voltando, o circo está fechando. Ninguém consegue se salvar por esforço próprio, ninguém. Ah, eu vou fazer um esforço. Não faça esforço para ser salvo. Tem uma religião por aí, uma seita, que diz que a pessoa é salvo pelo que ele faz. Ninguém é salvo pelas obras. Ninguém é salvo pelo que faz. Você é salvo pela graça. A religiosidade ou as boas ações não consegue limpar a mancha do pecado. É o que eu acabei de falar ainda agora. A humanidade corre atrás de uma solução que ele não pode resolver. O tempo não apaga pecado. O tempo não perdoa tuas falhas. Quem que perdoa, pastor Daniel? Quem perdoa é o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Pode passar 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas ele não faz você se tornar uma nova criatura. Em Romanos capítulo de número 3, versículo de número 23, diz da seguinte maneira: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pecamos, mas a glória de Deus nos alcançou. O poder de Deus nos trouxe de volta para a presença do Senhor Jesus Cristo. O inimigo, ele não se alegra com isso, ele não tem prazer com isso. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Reconhecer que precisamos de um Salvador é o primeiro passo para o milagre. Irmãos, quando você reconhece que é dependente de Deus, quando você reconhece que 100% da sua vida, para você respirar,
você depende de Deus, você vai fazer de tudo para manter um vínculo espiritual com esse Deus, para manter uma amizade com esse Deus, para manter uma aproximação de Deus. E eu te digo uma certeza: aqueles que fizeram o teste de se aproximar de Deus, de orar mais, de jejuar mais, de buscar mais a presença de Deus, eles nunca se arrependeram. Porque o remédio para o planeta Terra, irmãos, não é um presidente da república bom, não é um governador bom, não é um prefeito bom, não. A crise espiritual, a crise é espiritual, a crise é falta de Deus na humanidade. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O motivo divino. A segunda lição que eu aprendo aqui é o motivo, a motivação divina. O que Deus precisou para realizar esse plano? Foi o amor incondicional. Foi o amor ágape, o amor de Deus. Aquele amor que não olha a sua cor, aquele amor que não olha a sua situação financeira, aquele amor que não olha o problema que tu está enfrentando, mas ele disse: eu quero a Eliane do jeito que ela é, eu quero a Eliane do jeito que ela é, eu quero a Iraneide do jeito que ela é, eu quero a irmã Maria do jeito que ela é. Senhor, mas ela é cheia de problema, não tem nada, eu aceito ela. É esse amor ágape, o amor de Deus. Deus não nos salvou porque éramos bons, mas porque Ele é bom. Deus não nos salvou porque nós merecíamos ser salvos. Não, é por causa da sua imensa graça, é por causa do seu infinito amor para com o ser humano. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A iniciativa do resgate partiu inteiramente do coração de Deus. O amor de Deus não é passivo, é um amor de ação e de entrega voluntária. Não foi necessário ninguém lhe oferecer recompensa. Não foi necessário ninguém dizer: Senhor, vai lá e morre por eles, que eu vou te dar um presente. Não. Ele disse: eu vou, Pai, vou morrer por eles. Oh, glória a Deus. Eu vou lá na terra, vou derramar a última gota de sangue, mas eu vou pagar o resgate do ser humano. Eu vou trazer o ser humano de volta aos planos do Pai. Aleluia. É por isso que nós estamos vivos, livres, para adorar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Em João capítulo 3, e o versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. Você não precisa mendigar o amor de Deus, Ele já provou que nos ama, quando Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar vitória. O segredo para ser vitorioso é só fazer a vontade de Deus em sua vida. É só obedecer a palavra de Deus. Não sejamos ingratos, que nem os israelitas que foram libertos, que buscaram a paz. Precisava de terra, Deus deu terra. Precisava de casa, Deus deu casa. Não sejamos ingratos, porque Deus ama, porque Deus aborrece a ingratidão. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, que a glória de Deus venha estar sobre a vida de cada um de vocês. Eu espero que os irmãos